Sr. Ministro da Economia, disse-nos no seu discurso de abertura desta interpelação, falou-nos daquelas que eram os indicadores positivos, embora frágeis, que o INE lançou sobre a economia portuguesa. Eu devo realçar que não salientou dois deles, porque são os mais fundamentais nesse estudo, que é este desenvolvimento, esses indicadores positivos, embora frágeis, volto a realçar, se deviam ao mercado interno e ao consumo privado dos portugueses. E a primeira pergunta que lhe faço é simples e é direta. Qual é a avaliação que faz dos impactos das medidas que PS, PSD, que o Governo e Passos Coelho propuseram e aprovaram para o país e que atacam efetivamente aqueles que são os pilares do mercado interno e do consumo privado, que são os salários, que são as pensões. E ao fazê-lo através do aumento de impostos e através da redução dos salários, terá impacto direto nestes que eram os indicadores positivos, embora frágeis, da economia portuguesa. Por isso pergunto, Sr. Ministro, qual é a avaliação que faz destas políticas e qual é o aspecto positivo que vê nelas, porque nós não vemos nenhum. Mas falava o Sr. Ministro também de competitividade. E nós já tivemos momentos para perguntar no passado o que é que essa palavra significava para o Governo e em que medida é que isso significava uma manutenção de políticas de salários baixos, uma manutenção de precariedade, uma manutenção da fragilidade dos trabalhadores perante a legislação laboral. E em todas estas perguntas o Sr. Ministro dizia-nos, não tem nada a ver com isto, nós defendemos políticas de salários a aumentar, dizia-nos o Sr. Ministro, e não defendemos qualquer tipo de precariedade. Nós voltámos a perguntar quando o Governo nomeou para o Conselho para a Promoção da Internacionalização Vanzeler, onde ele dizia que era importante para a exportação portuguesa, eram importantes os salários baixos e por isso não podíamos nunca colocar em causa esse que era um dos pilares. O Sr. Ministro chutava para o lado e dizia que não era essa a política do Governo. Mas agora o que nós vemos é uma política que, em conjunção com o PSD, retira salário aos portugueses e retira competitividade à economia portuguesa. Retira salário aos portugueses porque aceita tirar os tostões a quem já pouco tem. Mas retira competitividade à economia portuguesa porque não ataca, por exemplo, os custos energéticos de que as nossas empresas mês após mês têm que cumprir, empresas e famílias, à custa de lucros de EDP, à custa dos lucros de Galp, à custa de lucros de tantos outros. Por isso pergunto, Sr. Ministro, qual é o paradigma económico que nos traz cá? Qual é a novidade económica? Ou será que, mais uma vez, vai secundar as palavras de Teixeira dos Santos, o Ministro das Finanças, onde ontem, reagindo àquilo que eram as notícias públicas e que o PS na quarta-feira tentou esconder no debate aqui na Assembleia, ontem veio admitir que, afinal, a competitividade portuguesa passa novamente pela flexibilização das relações laborais. É esse o caminho? É mais uma vez o caminho da precariedade e dos salários baixos? Ou o Sr. Ministro tem aqui uma opinião divergente daquele outro membro do seu Governo? Muito obrigado.